Nós perdemos nosso pensamento livre, nossos cérebros ficam, tipo, explodidos nas partes primitivas do nosso cérebro, de intuição aguçada, mecanismos de defesa, sentidos mais apurados, telepatia, as frequências vibracionais. É por isso que existem tantos estudos feitos no MKUltra sobre capacidades psíquicas e visão remota e tudo isso, porque esses mecanismos de defesa primitivos do nosso cérebro também são ativados. E ao escrever a memória e lembrar do trauma, eu também tenho acesso total a essas partes do meu cérebro. Mesmo que eu tenha sido lançada nessas partes pelo trauma, é uma parte do nosso cérebro que esquecemos de usar. Nós simplesmente esquecemos de usar, mas está dentro de todas nós. Podemos acessar isso, exercitar e recuperar isso para nós mesmos. Então, no final das contas, nós ganhamos acesso total aos nossos cérebros. E nossos cérebros têm uma habilidade absolutamente milagrosa e incrível que todas nós deveríamos estar utilizando ao máximo do seu potencial. Então, siga Quer Saber. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Bem, aí nós acabamos de tocar nesse assunto com as intuições e tudo mais. Estou trabalhando para lançar outro livrinho de cura chamado Alinhe-se com o Divino. E é sobre olhar para dentro, porque quando nos alinhamos com o divino nesse nível, temos a capacidade de direcionar esses dons primitivos com os quais nascemos. Então, eu tenho uma intuição muito aguçada e habilidades telepáticas. E, no fim das contas, é simplesmente lindo ter essa comunicação telepática com meus animais de estimação, porque, sabe, a interação, a profundidade dessa interação, os sentidos aguçados, reconhecer quem é um agressor, sabe, de longe, ser capaz de ter esse tipo de percepção e reconhecimento, saber quem foi abusado, conseguir reconhecer outras sobreviventes, saber o que pode não ser seguro e agir de acordo, sabe, fazer escolhas de acordo. As intuições estão lá. Temos um fluxo sincronístico de tempo que está traçado para todas nós e ao qual todas podemos nos sintonizar. E quando fazemos isso, a vida se desenrola da forma mais bonita e os objetivos são alcançados além dos nossos sonhos mais selvagens, porque tudo isso faz parte do que recebemos quando nos alinhamos com o divino dentro de nós. Então, sim, eu tenho habilidades e capacidades maravilhosas e incríveis que eu aproveito ao máximo. Então, Evan quer saber o quão corrupto é o CPS. Eu não acho que isso possa ser limpo. Eu acho que tem que ser completamente desmontado. No fim das contas, o CPS, que são os Serviços de Proteção à Criança, é tão ruim como uma operação de rede de captura que isso já acontece há gerações e tem sido uma grande parte da rede de tráfico humano. Eu não sei como isso pode ser limpo. Eu acho que as pessoas precisam cuidar das crianças, criar lugares seguros para elas aqui e realmente ajudá-las a se curarem, porque a saúde mental não ensinou as capacidades inatas de cura que temos dentro de nós. E, em vez disso, eles são ensinados a encher as pessoas de remédios da indústria farmacêutica para mantê-las ainda mais afastadas de suas memórias e ensinados, sabe, a hipnotizar. Sabe, e essa é a abordagem errada, porque o cérebro sabe quando está sendo invadido, e isso é invasivo de novo. Podemos nos curar internamente, mas precisamos de um lugar seguro. Não acredito que o CPS seja esse lugar. Precisamos de um lugar seguro aqui, com verdadeiras capacidades de cura inatas e naturais, que são nosso direito de nascimento. Então, eu acho que é corrupto demais. Sim, as forças das trevas cooptaram tudo. Então, próxima pergunta. Qual é o objetivo final do MKUltra? O que eles querem com as pessoas e por que estão usando elas? O objetivo final do MKUltra é nos afastar da nossa capacidade de livre-arbítrio para expressar a alma, porque é justamente essa expressão da alma que eles temem.
É onde temos sabedoria, temos toda essa profundidade, temos muito mais intuição e muito mais de onde tirar do que apenas o pensamento linear e superficial que a inteligência artificial tem. Eles vêm seguindo um plano de inteligência artificial da DARPA há gerações. Esses criminosos seguem e se alinham com isso, pois mentes criminosas agem assim, também são superficiais. A sabedoria sempre supera mentes criminosas e a inteligência artificial. Por isso, devemos preservar nossa humanidade. Nossa humanidade tem sido atacada, está sendo corroída em vários níveis. E quando percebemos que o objetivo final deles é nos tornar obedientes, facilmente manipuláveis e com um pensamento linear como o deles, então percebemos que eles não podem ter essa vitória porque já vencemos quando nos realinhamos com o divino, vivemos o amor que somos, expressamos nossa alma e usamos nossa sabedoria para superar as mentes criminosas deles. É tão fácil superar eles, basta não obedecer. Cassandra quer saber quão profundamente Ford estava envolvido em tudo isso. 100% não só de mim, mas de muitos outros e de toda a nação. Ele estava. Nós olhamos para trás para o assassinato de Kennedy e foi aí que esses perpetradores, esses globalistas, tomaram um controle tão grande sobre os Estados Unidos, foi com o assassinato de Kennedy. Depois de Kennedy, Gerald Ford foi quem participou do encobrimento, ele foi o chefe da comissão Warren. Eles nos deram a teoria da bala única, e foi assim que ele foi recompensado sendo presidente sem nem sequer ter sido eleito. Então, ele foi colocado no cargo de presidente para que pudesse iniciar e implementar essa agenda globalista de controle mental. E ele tinha George Bush, chefe da CIA, Dick Cheney, Donald Rumsfeld. Rumsfeld foi quem nos deu o aspartame, aquele adoçante artificial que começou a nos deixar mais lentos porque impede a análise crítica. Ele tinha Nelson Rockefeller e Henry Kissinger, com quem ele estava fazendo a agenda de despovoamento. Jack Valeni, chefe da Associação Cinematográfica da América, era seu secretário de imprensa. Jack Valeni decidia o que veríamos na TV e estava usando a narrativa repetitiva da mídia. A tal ponto que, quando eu falo em assassinato de Kennedy, todos nós temos a mesma imagem visual da bala atingindo a cabeça, porque essa narrativa repetitiva foi programada em nós enquanto todos estávamos sendo conduzidos. Foi um trauma nacional horrível e acabou sendo um trauma global. E também foi quando as urnas eletrônicas foram introduzidas após o assassinato de Kennedy. Elas foram manipuladas desde o início para colocar esses mestres fantoches complacentes em posições-chave de poder e influência. Gerald Ford fez parte de tudo isso e é um dos mais vis, perversos perpetradores do MKUltra em indivíduos e nações que já existiu. E não tive contato com ele desde que eu era uma criancinha e fui abusada sexualmente por ele naquela época, porque ele estava muito envolvido na sexualização de crianças para uma agenda de controle mental. Eu não sei como pode ficar muito pior do que isso, até você considerar as pessoas que eu menciono que faziam parte do gabinete dele, sabe, que contribuíram para isso. Então, ele é absolutamente horrível. Gilly quer saber se você pode falar sobre o Coronel Williams. Não sei quem é o Coronel Williams. Tudo bem. A próxima pergunta é se você já conheceu Hillary Clinton. Sim. Sim. Isso com certeza está no meu depoimento. Conheci ela no final dos anos 70, quando eu trabalhava nas operações Demeana. E eu a encontrei várias vezes depois disso. Isso está detalhado no meu depoimento para o Congresso. Foi absolutamente horrível. Ela é além de abusiva e perversa. Ela é uma das pessoas mais más, vis. Nem quero usar a palavra pessoas para quem já encontrei. Pessoas como ela não são como nós e não gostam de nós. Elas nem mesmo. Eu simplesmente não consigo me relacionar com o que ela é,
além de ser uma das pessoas mais vis que já encontrei em toda a minha experiência. Suzy quer saber como você conhece Rosiane e se vocês dois são controlados mentalmente pelos mesmos programas. Bem, nós dois sabemos muito sobre MK Ultra. Rosiane e eu nos conhecemos quando estávamos fazendo uma reportagem sobre o controle mental MK Ultra, a cura disso e criança, o sexo, as operações de sexo infantil que estavam acontecendo em Hollywood. Então, estávamos expondo isso em 2008. Foi quando nos conhecemos pela primeira vez. E nós simplesmente, foi como, sabe, tipo aquela coisa do David Icke, sabe, reconhecimento instantâneo, amizade instantânea, instantaneamente, sabe, uma amizade profunda, profunda, com total compreensão do que cada uma de nós sabia sobre o controle mental MK Ultra e do que também sabíamos sobre cura, do que sabíamos que estava sendo feito com as crianças. É um vínculo bastante significativo que compartilhamos e continuamos compartilhando até hoje. Eu estou ansiosa para todas as outras formas em que ela e eu vamos poder colaborar e trazer mais informações à tona juntas. Sim, eu adoraria trazê-la ao canal para contar sua história, se você puder ajudar. A Amy quer saber o que você acha do comportamento da Britney Spears, se isso é indicativo de controle mental, porque ela também tem ligação com a Disney. E você começou falando sobre a Disney. Com certeza. E quanto mais você sabe, mais você percebe. E ela já deu todos os exemplos possíveis do MK Ultra. Ela já tentou sair muitas vezes só para ser trazida de volta, como tantos sobreviventes do MK Ultra, como Michael Jackson e o que aconteceu com ele. O mesmo programa de controle mental MK Ultra. Precisamos começar a ouvir e reconhecer como é o controle mental, as tentativas de se libertar dele e a forma como os manipuladores simplesmente puxam essas pessoas de volta. Elas precisam se curar por dentro antes de realmente conseguirem falar. Caso contrário, elas acabam sendo alvo de mais abusos. Eu tenho muita compaixão por ela e por tudo o que ela claramente suportou. Por volta dos 30 anos, muitas sobreviventes do MK Ultra começam a se lembrar. Abusos infantis ocorridos antes dos 5 anos costumam vir à tona por volta dos 30 anos devido a mudanças eletroquímicas no cérebro. Essas mudanças eletroquímicas abrem caminhos neuronais no cérebro e as memórias começam a vazar. E por volta dos 30 anos vimos Britney Spears, você sabe, simplesmente raspar a cabeça. Sabe, se não há palavras para descrever que alguém está sofrendo e se sentindo despersonalizado, essa pessoa vai aos extremos para mostrar isso. Elas vão raspar o cabelo. Talvez elas façam tatuagens no rosto inteiro e coloquem piercing, sabe, com todo esse metal, e estão basicamente dizendo: eu não consigo me ver, eu não consigo mais sentir. Estou tão despersonalizada e distante de qualquer consciência que é isso que acontece. Então, sabe, quando vemos pessoas tendo esse tipo de comportamento, precisamos investigar mais a fundo o controle mental MK Ultra e perceber que esses são pedidos extremos de ajuda e começar a ter um pouco de compaixão e compreensão sobre o que está acontecendo. Você diria que o mesmo acontece com Justin Bieber também? Isso definitivamente precisa ser analisado. Ele já deu indícios, sabe? Há tantos que tentaram nos mostrar e nos contar de diferentes maneiras o que aconteceu com eles. E é muito difícil afirmar esse tipo de informação quando você não tem nenhuma consciência disso. Então, Sega está perguntando para Cat: você já conheceu Henry Kissinger? Se sim, você poderia descrever os traços de caráter dele? E havia algo de bom nele? Eu não conheço nada de bom e realmente não há muito que eu possa dizer sobre Henry Kissinger, porque minha mãe era quem conhecia Henry Kissinger. E essa foi a experiência de vida dela, e uma que eu não tive acesso a isso a um nível em que eu possa atestar, além do fato de que isso aconteceu.
Então eram momentos assim em que minha mãe estava com Henry Kissinger enquanto eu estava com Ford ou sendo abusada em outros lugares. Façam suas perguntas finais para Kat, por favor, pois estamos perto do fim da hora. E uma pergunta do Uber. Kat, você tem alguma técnica interessante